Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 14 de outubro, Dia Nacional da Pecuária. Parabéns ao pecuarista, parabéns ao produtor rural brasileiro que tem resistido a uma série de cenários que são criados, mas que acaba trazendo aí sempre dentro do seu vigor, do seu trabalho, resultados para o Brasil, para principalmente a alimentação das pessoas. Você está nos acompanhando agora pelas antenas parabólicas no sistema digital analógico, pela NET Claro TV, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil, pelo Facebook do Canal do Boi e todas as páginas que também levam o nosso programa. Nos acompanham pelo portal sba1.com também. Obrigado pela participação de todos por aqui. Começa o programa de hoje para falar da notícia do dia. E hoje nós tivemos um cenário de vandalismo e estupidez em relação à sede da AproSoja Brasil e também outras instituições que acabam dividindo o mesmo prédio. Essas instituições são a Abramilho, Associação Brasileira da Produção de Milho, e também a Associação da Produção de Sementes de Soja. Hoje, manifestantes que fazem parte de um movimento chamado Via Campesina Brasil, braço do movimento dos Sem Terras, invadiu o prédio, uma propriedade privada, pichou o prédio nas partes externa e interna. Foram jogadas ainda bolas de tinta no prédio, na fachada, que foi invadido por esses manifestantes. Diversas faixas foram penduradas, todo o movimento foi registrado e divulgado nas redes sociais. Nós conversávamos, inclusive, essas imagens aí, você que é produtor rural já deve ter visto, já deve ter recebido no WhatsApp durante o dia de hoje, também aqui no Canal do Boi, todos os nossos jornais traziam essa informação, você deve ter visto já isso. A questão não é essa, a questão é em relação ao aspecto que nós temos hoje, em relação à estupidez, como tem se tratado, um brasileiro acaba tratando hoje. Essa coisa que aconteceu hoje na AproSoja, infelizmente, ela era muito comum alguns anos atrás, eu acho que o senhor lembra. Alguns anos atrás isso acontecia regularmente, acontecia na propriedade privada de alguém, na propriedade rural, invadiam, queimavam, isso infelizmente de vez em quando acontece, mas era muito mais comum que acontecesse esse tipo de coisa. Também tínhamos áreas de pesquisa invadida, pesquisas destruídas por esse mesmo tipo de grupo. Esse tipo de grupo aqui, ele não representa ninguém, não representa. Ele representa vandalismo, representa estupidez, representa ignorância. Algumas dessas frases diziam que a soja não alimenta o mundo, e é um absurdo muito fora de contexto, porque toda a proteína hoje ela existe graças à soja, proteína animal que eu estou falando. Entre outros elementos ali que eles destacavam, usaram isso como uma ferramenta política que só acirra os ânimos, só traz um brasileiro contra o outro e fica cada vez mais difícil entender qual que é a motivação real dessas pessoas. Porque uma das frases até que me chamou muita atenção, deve estar aparecendo no vídeo aí que a nossa equipe está colocando, ela dizia a respeito da falta de alimentos no mundo. Aqui no mundo não, no Brasil. E o problema é no mundo, Você tem uma limitação de alimentos no mundo mesmo, isso de acordo com a FAO. Não é um órgão brasileiro, não é um problema nacional. Além disso, todas as questões climáticas que acabam impactando aí, a produção e com isso temos ali um cenário mais complicado. Então fica aí o nosso registro. Nós sabíamos, eu conversava com Antônio Galvão, presidente da AproSoja hoje mais cedo, e ele estava em uma reunião, conversou, explicou o cenário dele, estava muito tranquilo, Antônio Galvão, eu gosto de frisar isso, ele estava muito tranquilo, estava muito chateado, claro, com o que aconteceu, eles teriam uma reunião entre as entidades e até o momento ainda não temos a nota final da AproSoja, que vai ser divulgada dentro de instantes e você vai acompanhar aqui no Agricultura BR ou em um dos nossos programas aqui no Canal do Boi. Dito isso, a gente volta para falar daquilo que é importante, porque o produtor rural não pode parar. E ele precisa trabalhar, precisa ter informação técnica, tecnológica, comercial e, claro, análise de mercado. E é por isso que nós vamos falar um pouco agora a respeito de mercado de soja e principalmente como os cenários têm ocorrido, em essencial, pós
esse relatório de oferta e demanda, que trouxe uma produção norte-americana superior, em 121 milhões de toneladas, ele praticamente no limite do que se esperava, na máxima do mercado. Também estoques que ficaram acima de 8 milhões de toneladas, meio que confirmando o relatório de estoques trimestrais, mas que mesmo assim não parece que é tanta soja. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com o Enio Fernandes, que conversa com a gente pela internet e fala um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado. Enio, o mercado ressentiu, evidentemente, logo quando o relatório foi apresentado nesse último dia 12. Depois nós tivemos mais um dia de queda. Há pouco o Chicago tentava alguma reação em relação aos negócios, mesmo hoje também tem uma ajuda também de petróleo que voltava a subir um pouco. Mas como que você analisa esse mercado agora com o Departamento de Agricultura norte-americano dizendo, de certo modo, que há mais soja disponível ou que vai ter mais soja disponível no mundo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Antes de mais nada, deixar claro que é um prazer trocar ideias com vocês sobre o mercado de milho e soja no Brasil e no mundo. Bom, o relatório do USDA, realmente, quase todas as consultorias, agências, estavam esperando uma produtividade maior de soja, pelo que as colheitadeiras estão mostrando ao retirar a soja do campo. Até mesmo uma surpresa, a região oeste dos Estados Unidos, né, estamos tendo boas produtividades. E a gente também acreditava numa queda em Chicago, principalmente devido à rapidez da colheita esse ano. Os produtores norte-americanos estão tirando soja e milho extremamente rápido do campo e isso pressiona as cotações. Agora, o USDA subiu de 119 milhões de toneladas, a safra dele dessa temporada, para 121. Veio acima do mercado, estava esperando. E é natural que os preços cedessem, né? Nós estamos orbitando perto de $12 por bushel. A gente lembrar, esse contrato safra nova, o momento mais alto dele era 14,30, mas os prêmios estavam menores, né? Agora, conforme os preços foram cedendo em Chicago, o produtor brasileiro recebeu um suporte, que é o câmbio, né? O dólar subiu nesse período e os prêmios também melhoraram. Então, quando você vê as fixações para 2022, os preços não cederam tanto. Logicamente, cederam 3, 4, 5 reais, depende da região, mas não foi uma queda abrupta. Olhando especificamente para Chicago, o americano logo vai estar com 70% colhido, né? E aí, o produtor norte-americano, naturalmente, ele segura o milho, vende um pouco de soja. Essa soja já foi vendida, está cumprindo esses contratos, ele vai sair dessa ponta vendedora. O Brasil também não está com tanta soja agora para vender e também não está prefixando bons volumes para 2022. Na nossa visão, na visão da Terra Agronegócios, a gente acha que Chicago vai orbitar perto de $12 por bushel nesse contrato de novembro. Ora 11,80, 11,85, ora 12, 12,20 e deve ficar orbitando por volta desse valor. A grande pergunta é como está se desenvolvendo e como vai se desenvolver a safra brasileira e sul-americana. Nós estamos vendo as temperaturas do oceano não estão tão altas. Isso está chovendo bem agora na grande maioria das regiões, mas as preocupações são para dezembro no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também no norte da Argentina. Dezembro é o mês que a gente tem que esperar e observar como o clima vai se comportar. Chicago não está preparado com a quebra de safra na América do Sul, mesmo que pequena. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que a Conab divulgou seu número divergente de Chicago. O USDA divulgou 144 milhões de toneladas, a Conab 140 milhões de toneladas. E a Conab prevê um consumo de 140 milhões de toneladas também, somando exportação e mercado interno. Tudo isso junto não deixa muito espaço para a soja cair muito em Chicago, a não ser que a nossa safra se desenvolva perfeitamente. Enio, em torno dessa expectativa, né, como que a safra vai vir a se desenvolver. Hoje nós temos um patamar que, tanto para produção
brasileira, norte-americana, mas que já é um custo de produção que foi enfrentado, já foi precificado, né, por esses produtores rurais, tanto lá quanto aqui, mas um custo de produção que tende a subir por conta principalmente do custo aí de alguns produtos que são utilizados na produção, e esses produtos tendem a vir da China, como nitrogenados, por exemplo. Uma questão é em relação à comercialização neste momento. Tendo em vista os argumentos do mercado hoje que foram apresentados e acabaram sendo confirmados também por esse relatório da terça-feira, a comercialização tanto da soja brasileira quanto norte-americana tem alguma diferenciação, ou seja, muda alguma coisa na modo de negociar? Porque no modo de comprar, assim que a soja caiu de $12, a China voltou para a ponta compradora. Excelente o seu questionamento. Quando a gente olha a competitividade do Brasil, dos produtores brasileiros, frente aos outros grandes players do mundo, vamos lembrar, Estados Unidos da América, Argentina, Brasil e Paraguai respondem por 87% de toda a soja do mundo. Grande maioria dessa soja é brasileira e norte-americana. O produtor paraguaio opera compra e vende tudo em dólar. O produtor argentino, tudo em dólar. O produtor norte-americano, também tudo em dólar. Por que eu estou falando isso? Os preços são remuneradores para quem já realizou seu custo de produção. Mas os produtores brasileiros, com a questão do câmbio e a maioria do seu funding, do seu financiamento em reais, ele ganha mais competitividade. Acabei de citar agora. Chicago saiu safra 2022 no começo do ano de $14 por bushel, nós estamos com $12 por bushel, uma queda importante. Mesmo assim, os preços em reais pagos aos produtores mudaram muito pouco. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante que a gente não pode esquecer é que a gente tem que pensar a comercialização cadenciada. Eu já fiz todas as minhas aquisições para o ano de 2022. Um produtor normal, a grande maioria dos seus custos já está todo realizado, adquirido. Falta alguns detalhes, como custo de colheita, peças daqui até lá, mas a estrutura maior do seu custo já está pronta. Ele deve analisar qual a margem que ele quer, primeiro ponto, e ele tem que tomar a decisão, quando essa margem chegar, de travar seus preços para garantir sua margem. A tendência do mercado é projeção. O fato real pode trazer mudanças. Vou dar um exemplo aqui agora. Olha o que aconteceu no mercado do boi. Aconteceu um fato inusitado, não esperado, imponderável. Eu gosto de usar muito essa palavra. No agro você tem coisas que são imponderáveis. E isso fez com que o preço da arroba cedesse fortemente. Pode acontecer com outras culturas. Mas também acredito que o produtor não deva travar tudo de uma vez. Por quê? Você também pode ter fatos imponderáveis na sua área. Você pode ter seca localizada na sua área, você pode ter uma chuva de pedra poucos dias antes da colheita da sua área, mesmo com grande potencial, você pode ter problemas com isso. E aí os custos dos achados são extremamente altos. Então você deve ter um plano de comercialização, uma estratégia de comercialização. Antes de plantar um determinado volume, conforme a safra for se desenvolvendo e lhe der margem, mais um pouco de volume, e quando chegar a colheita, você toma a decisão, dependendo de como está o mercado, se você vai segurar ou você vai realizar tudo na colheita. Lembrando sempre, a decisão de vender ou não vender não é baseada em acertar o maior preço. É sim de você objetivar a maior margem. Tem produtores que já estavam com tudo compro em março desse ano. Ou seja, hoje esses preços são bem remuneradores a esses produtores. Certo, Enio. Enio, para encerrar a nossa entrevista, temos aí então esses parâmetros do mercado. O mercado continua muito vivo. A comparação, a analogia com o que acontece no mercado do boi gordo, eu estava escrevendo um artigo agora há pouco, realmente é muito boa a analogia que você fez em relação ao imponderável, né? Imponderável é o fator do caso de vaca louca atípica, e em relação ao comportamento do principal comprador, ele está pressionando, evidentemente, isso sim é ponderável. Agora, para encerrar aqui a nossa entrevista, Enio, em torno do que nós temos hoje para esse mercado de soja internacional, nós temos ainda uma situação de oferta e demanda ajustada, porque numa leitura geral
desse relatório mesmo, e também o que a gente vai sabendo do Brasil e da Argentina, o cenário não muda muito. Né? Não ficou com uma soja muito mais disponível ou com a possibilidade de ficar disponível no futuro próximo. Foi bem feito esse comentário seu. Na verdade, se a gente analisar os estoques norte-americanos, caso essas produtividades se mantenham, nós estamos falando em 8 milhões de toneladas de estoque. Não é um número forte, é um estoque que você deve ter cuidado. Então por que os preços caíram? Porque esse número estava em 4,5, 5 milhões de toneladas. Ou seja, trouxe um pouco mais de segurança ao demandador e ele pode ser mais cauteloso na sua compra. Dito isso, a gente olha para o Brasil. Se os números da Conab estiverem corretos, nós vamos produzir 140 milhões de toneladas. Vamos esmagar e exportar. Essa soma junto consome 140 milhões de toneladas. Sinaliza estoques baixos para o Brasil no final do ano, no ano de 2022. Quando eu olho para a Argentina, olhando os dados do USDA, e lembro as projeções do USDA, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, são mais otimistas do que os próprios órgãos aqui internados, órgãos nacionais do Brasil e da Argentina. Mostram também estoques extremamente apertados. A safra 2022 nos indica que esses preços não podem cair muito. Logicamente, se o Brasil entregar 140, 144, 145, 147 milhões de toneladas, os preços vão ceder. Agora, qualquer coisa abaixo de 140 milhões de toneladas, o mercado volta a subir, que nós precisamos de segurança e estimular o produtor americano a plantar mais soja, porque os estoques de soja estão muito apertados. Outro ponto interessante que eu não posso ficar sem citar, e você citou no começo da nossa entrevista, antes de me chamar, é o preço do petróleo. 80 dólares, 81 dólares o WTI, 84 dólares o Brent, são preços muito fortes. Lembro, nós não entramos no mercado de inverno nos Estados Unidos. A demanda de energia nos Estados Unidos, no todo o hemisfério norte, Europa, o norte da Ásia, norte da Rússia, vai crescer. Por quê? Porque nessa época o consumo de energia cresce. Além disso, nós estamos tendo uma recuperação da economia mundial. China cresce 8%, o mundo cresce 5%, é mais energia. Quando eu coloco tudo isso junto, o cenário dá uma certa tranquilidade ao produtor brasileiro. Mas lembre, na época da safra vai depender muito do desenvolvimento dessa safra e do resultado que o campo brasileiro entregar. Tá certo, Enio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você, bom trabalho aí para toda a equipe. Muito obrigado pela oportunidade de a gente trocar ideia. Uma excelente semana a todos. Tá certo, obrigado, Enio, sempre participando aqui conosco, trazendo informações importantes do mercado. Bom, eu dizia que hoje tinha alguma recuperação para a soja em Chicago. Vamos ver como é que vem os dados relacionados à soja. Nós temos aqui a Bolsa Norte-Americana vindo neste momento a posição de novembro a 11 dólares 98 centes mais 2 o bushel, com a posição de janeiro a 12 dólares 8 centes o bushel, com uma alta de 0,17%, março 12 dólares 17 centes mais 6, com alta de 0,14%, maio alta de 0,12%. Aqui eu destaco dois cenários, primeiro que essa alta que você está vendo, principalmente na posição de novembro, hoje, nesta quinta-feira, ela chegou a estar com uma alta de 0,55%. Essas elevações hoje elas podem ser justificadas tanto quanto o petróleo, que voltou a sinalizar alta, tá? Não é a maior alta da semana não, mas continua sinalizando alta o petróleo, tanto o barril de Brent, que você acabou de ver comentado também pelo Enio, e a outra informação, e que acaba dando suporte para um movimento altista, é a sinalização de demanda, né? A demanda voltou para a soja norte-americana logo que caiu dos 12 dólares o bushel. Hoje nós tivemos 132 mil toneladas de soja que foram reportadas por exportadores privados norte-americanos de venda nesta quinta-feira. Portanto, ela continua aparecendo, a entrega na campanha 2021-2022, vendidas para destinos não declarados, provavelmente é a China. Continuo trazendo dados aqui que são econômicos, agora você acompanha comigo o dólar. Dólar agora vem na estabilidade, viés de alta, R$ 5,00, perdão.
R$ 5,51 mais um para a moeda norte-americana aqui no Brasil, portanto, vindo aí, mantendo a sua situação acima de 5,50, né? Hoje mesmo com essa estabilidade, o cenário continua apontando para alguma elevação para o dólar. Dando sequência, vamos ver como é que vem soja nos portos brasileiros. Soja no porto, nós temos aí o efeito generalizado, né, de uma soja mais barata em Chicago, e com isso temos R$ 168,50 a saca de 60 quilos, tanto no Porto de Santos quanto no Porto de Paranaguá. A entrega é para este mês de outubro e você acompanha aqui as informações no Agricultura BR com a equipe da Grãos Corretora, que diariamente nos traz as informações aqui das operações dos portos brasileiros. Vamos falar agora de uma questão técnica e que acaba trazendo resultados muito relevantes para a produção, principalmente no processo, quando você tem o plantio, quando você tem a semeadura, a inoculação de sementes de soja. Quem acompanha esse processo e nos mostra um pouco agora no Agricultura BR é o repórter Mauro Andrade. Não tivemos as condições de acompanhar a reportagem, estava sem áudio, mas já você vai ter condições de ter aí as informações desta reportagem de Mauro Andrade. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou responder algumas pessoas que estavam conversando conosco. Em essencial, claro, o assunto do dia é em relação a esse fator de agressão, esse vandalismo, essa estupidez que aconteceu lá no prédio da ProSoja em Brasília. Daqui a pouco eu volto a falar desse assunto. Então, no próximo bloco, inoculação de sementes de soja. Vamos falar também de previsão do tempo e eu vou para o intervalo e volto já. Agricultura BR de volta, aproveito para trazer em destaque aqui a participação de alguns telespectadores que estão participando, claro, estão comentando o fator, a questão ligada à invasão da sede da ProSoja em Brasília, a ProSoja, a Abramilho. A Abramilho já mandou nota, a ProSoja também está preparando aí a sua nota oficial. Como eu disse, eu conversava com o Antônio Galvão hoje mais cedo e agora eu quero conversar com o produtor rural mesmo, né, que está participando do programa conosco. Você vê esse assunto, esse tema que está na tela, eu que escrevi esse tema porque é assim que eu penso que é esse cenário, de vandalismo e ignorância. Mais do que isso, eu estava conversando aqui com alguns colegas, com alguns produtores. Quero agradecer aqui o Fernando, o Orivaldo, que mandou mensagem, também o Vinícius, que está participando aqui do programa, o Roberto Sestari, obrigado pela participação, estou entrando em contato aqui pelas minhas mídias sociais, a respeito dessa questão aí do que a mídia social, as mídias sociais divulgaram, colocando esse movimento aí da Via Campesina, que é ligado ao MST, como um movimento aí de defesa de alguma parte da sociedade, um chamado movimento social. Ele não é um movimento social, é isso que o pessoal comentou aqui comigo, estou respondendo para todo mundo. Esse é um movimento antissocial, na verdade, porque o movimento social de verdade, ele busca agregar as pessoas, trazer as pessoas para estarem juntas, comportarem-se de uma maneira respeitosa, ainda que elas discordem umas das outras, porque discordar não tem problema, né? Discordar não tem problema. E aí a gente vendo essas imagens aí dos vândalos, né? E eu espero que sejam todos presos, né? Porque eu mereço ser preso, eu vejo muito pouca gente. Então eu fico pensando aqui que está mais difícil conseguir passar nas periferias da cidade e conseguir mais pessoas para comporem esses quadros aí desses movimentos aí da Via Campesina, Movimento Sem Terra, entre tantos outros, né, que existem e que na verdade, né, já há muito tempo que não existe trabalhador sem terra de verdade no Brasil. Isso é uma questão óbvia, até por conta de todos os processos que foram feitos aí por governos anteriores que conseguiram, né, fazer essa implementação das terras. Então isso não existe mais mesmo de fato, e aí aconteceu esse cenário. Então não é social, é um movimento antissocial, isso que nós vimos no dia de hoje, respondendo a todos, inclusive meus colegas internos aqui do canal do Boi, que estavam conversando sobre o tema. Vou pedir para confirmar aqui para mim se nós já temos condições de acompanhar
as informações de Mauro Andrade em relação ao que nós temos de inoculação de sementes de soja e que acaba garantindo resultados muito melhores no campo. Veja. A inoculação das sementes da soja é considerada uma tecnologia relativamente barata porque dispensa o produtor de ter que adubar o nitrogênio sintético. Nós vamos conversar com o Renan Barzan, ele é técnico do IDR Paraná, aqui em Ibiporã. Renan, como que é essa tecnologia, a mistura para preparar a inoculação das sementes de soja? Mauro, a inoculação das sementes da soja é uma prática extremamente importante na cultura. Primeiramente porque ela substitui completamente o uso de nitrogênio sintético na soja. As bactérias que estão impregnadas ali numa turfa do gênero Bradyrhizobium, elas têm a capacidade de realizar a fixação biológica do nitrogênio, isso é, elas captam o nitrogênio do ar atmosférico e transformam ele numa forma que a planta consegue aproveitar. O processo ocorre por meio de uma simbiose, onde as bactérias fornecem o nitrogênio para a soja e a soja fornece o carboidrato para a bactéria se desenvolver. Mas o preparo da mistura do inoculante com a semente exige cuidados. Lembrando que o inoculante, essas bactérias são seres vivos, né? Então é necessário realizar todo esse procedimento na sombra, evitar a exposição à radiação solar, que ela pode acabar eliminando parte das bactérias, né? Também evitar altas temperaturas, né? Então, lembrar sempre que o inoculante, a bactéria é um ser vivo que precisa desses cuidados para que tenha sua máxima eficiência. No caso de inoculante turfoso, nós utilizamos uma solução açucarada a 10%, ou seja, 10 gramas de açúcar por 100 ml de água, e embebemos essa semente com essa solução açucarada para promover maior aderência do inoculante turfoso nas sementes. Isso vai promover uma maior homogeneização do inoculante nas sementes e uma melhor distribuição desse inoculante na área. A tecnologia de inoculação é bastante acessível economicamente. Além de reduzir o custo com adubo nitrogenado, a inoculação promove aumento de produtividade na lavoura. O inoculante hoje vai sair na faixa de R$ 60 mais ou menos um pacote com 500 gramas. Um pacote com 500 gramas nós fazemos em torno de 2 a 2,5 hectares, né, dependendo da dose. Nós temos utilizado uma dose aí de 200 gramas por hectare. Então, o custo é irrisório perto do custo que se teria do fertilizante nitrogenado, né? E melhor do que isso, né? Além do custo ser extremamente baixo, o retorno em produtividade que nós temos observado nos últimos anos é da ordem de 8% a mais de produtividade se feita a inoculação todo ano. Então vale a pena? Com certeza. Ok, Renan, obrigado pelas informações. Então é isso, pessoal, técnicos do IDR Paraná, eles prestam assistência técnica principalmente para pequenos produtores poderem aumentar o seu nível tecnológico e com isso aumentar o nível das lavouras. De Ibiporã, no Paraná, Mauro Andrade. Tá aí o Mauro Andrade trazendo aí a inoculação de sementes de soja. Vamos ver como é que vem o mercado do milho agora, o mercado futuro do cereal aqui no Brasil. Hoje com uma ligeira recuperação, mas nada que devolva aos patamares de R$ 90 a saca. A posição de novembro negociada a R$ 88,75 por saca de 60 quilos, vem estável. Janeiro, R$ 88,83 a saca, com alta de 0,14%. Março, R$ 89,15 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,18%. E maio, R$ 86,94 a saca, com uma alta de 0,10%. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa Brasileira. E destacamos agora na Agricultura BR a previsão do tempo com Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Os últimos dias foram de muita chuva e os termômetros relativamente baixos em diversos municípios.
Mas esse cenário já começa a ter leve mudança, viu? Hoje o dia será de sol e temperaturas um pouco mais elevadas no sudeste, centro-oeste e norte brasileiro. As temperaturas sobem bastante na região sudeste, diferente do último feriado prolongado, e esse pode ser o dia mais quente no estado de São Paulo. Além do calor, Fabiano, um fluxo de umidade vem por ventos de norte e noroeste, por isso tem chuva prevista para praticamente todas as áreas da região, com chance aí de pancadas de chuva com trovoadas e alguns temporais isolados, bem típicos dessa época de primavera, né? Na região sul, a chuva retorna ao Rio Grande do Sul, onde o avanço de uma frente fria faz chover desde cedo na fronteira oeste, Campanha e extremo sul do estado. Já no oeste do Paraná e de Santa Catarina, além do sul de Mato Grosso do Sul, uma área aí de baixa pressão atmosférica intensifica os temporais, que ocorrem durante a tarde acompanhados de ventanias e trovoadas. Hoje, as únicas áreas que terão tempo firme se localizam entre o norte da Bahia até o norte do Pará. E a tendência, Fabiana, é de que a frente fria avance ainda mais pela região sul na sexta-feira, associada com fluxos de vento e umidade que espalham temporais desde Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Essa frente fria passa afastada do oceano, mas vai favorecer a formação de uma área de baixa pressão na costa do Rio de Janeiro e São Paulo, o que consequentemente aumenta a chuva no final de semana, desde Goiás até o litoral paulista. É isso, Fabiano. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais detalhes da previsão do tempo. É com você. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando sobre café, sobre florada e também análise técnica de campo. Eu vou para o intervalo e volto já. E o assunto agora no Agricultura BR é a classificação e análise para as áreas de produção de café. Quem traz as informações é o repórter José Cunha. Na primeira parte dessa reportagem, nós mostramos a importância de um bom manejo nutricional para que os pés de cafés se desenvolvam mais e melhor, promovendo uma florada mais consistente e um maior número de grãos, aumentando assim a produtividade. Agora, nós vamos mostrar para vocês que depois de colhido, o café ainda passa por um criterioso processo que começa com a classificação dos grãos. E quem explica isso para a gente é a doutora Natália. O produtor traz a amostra para a gente faz uma análise física dele. É muito importante o produtor saber esse potencial do café dele, porque vai ajudar ele na hora da negociação. Então a gente vai receber a amostra de café, vai pesar o café 100 gramas e aí a gente vai passar pelas peneiras. Aqui na peneira, cada uma é de um tamanho e a gente vai conseguir saber qual a porcentagem que tem de café de vários tipos de peneira. O mais interessante para o produtor são os cafés de peneira maior, que significa que são os cafés mais desenvolvidos. Após a classificação física dos grãos, a última etapa da análise é aqui onde é feito a avaliação sensorial, que nada mais é do que a degustação do café. E eu vou conversar com o Gabriel, que também faz parte do controle de qualidade, para ele explicar para a gente como que é feita essa etapa, Gabriel. Então, depois que o café vem para o laboratório, a primeira coisa que ele é submetido é a torra. Então ele vai ser torrado, que de acordo com o protocolo é uma torra média clara. Depois disso ele vai ser moído e o protocolo da SCA, que é a Associação Americana de Cafés Especiais, ele nos pede para avaliar 5 xícaras, tá? Então, igual nós temos aqui, 5 xícaras de cada café. Aí tá pesado, tá moído, ele vem para a mesa. A primeira etapa de avaliação sensorial é a avaliação da fragrância. O que é a fragrância? É o pó seco, você cheirar o pó seco. Certo. Tá? E aí, depois que você sentiu a fragrância, você vai fazer a infusão de água para avaliar o aroma. Todas essas xícaras, elas têm que ser cheias até a boca. Até a boca, para você ter a quantidade certa da proporção de café para água, tá? Então essa xícara ela é própria para avaliação sensorial de café, tá? Isso, e aí agora você já começa a ter uma ideia do que o café vai nos apresentar, tá? Então aqui você pode sentir que esse café já tem notas de chocolate e nozes, tá? Então a gente já tem mais ou menos uma ideia do que esse café vai nos mostrar no final, na hora da degustação efetiva sensorial. Se o café estiver na temperatura ideal, você pode começar a avaliação desse café através da colher.
Certo, então vamos fazer aqui a degustação. Lembrando que é importante lembrar, esse copinho aqui é para dispensar o café. Exatamente. O café não é engolido, ele não. É dispensado. Isso, a gente dispensa o café. Tá, e como que é feito o teste aqui? Então a gente vai pegar um pouquinho do café por cima aqui na colher e vamos levar à boca. Nós vamos tentar puxar para que esse café ele atinja toda a superfície da boca, tá? A língua e a toda a superfície da boca, tá? Entendi. Daí nessa etapa nós vamos avaliar todos os outros atributos do café através da metodologia da SCA. Então quais são esses atributos, né? Além do aroma e a fragrância, nós vamos avaliar o corpo, a acidez, a doçura, o retrogosto, o balanço, o equilíbrio e nós temos uma nota final que é dada pelo provador, pelo degustador, que é a única nota que ele pode dar um pouquinho do que ele sente de um gosto pessoal. O restante é tudo o que ele realmente encontra no café. São 10 atributos que nós avaliamos. Cada um vale 10 pontos. Então a nota máxima final seriam 100 pontos. Certo. A metodologia SCA nos diz que todo café que tiver 80 pontos ou mais, ele é considerado um café especial. E para a gente finalizar essa matéria, como nós falamos lá atrás da importância da nutrição e de um manejo correto para se atingir um café de alta qualidade como esse, é que eu estou aqui agora com o pessoal da NPA e também da região da Alta Mogiana para a gente tomar, degustar, apreciar um cafezinho saboroso, né? Vamos lá então, eu vou pedir para cada um pegar uma xícara e nós vamos fazer um brinde, né? Por que não um brinde, né? Com o café. Saúde! Saúde! Tá aí o José Cunha, o pessoal da Alta Mogiana. E é com essa imagem que eu encerro essa edição do Agricultura BR, desejando a todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais na terceira edição, às 16 horas. Até lá!